A partir de agora está no ar Agro e Prosa Podcast, o seu podcast do agronegócio. Oferecimento Precisão Aeroagrícola. Alta tecnologia, eficiência e produtividade no campo. Com a precisão aeroagrícola, você tem maior uniformidade na aplicação, sem amassar plantas e sem compactar o solo. Tudo isso com menor impacto ambiental e uma equipe comprometida com ética, respeito, inovação e resultados. Certificação em aplicação aeroagrícola sustentável, base em Catalão e pontos de apoio em Goiás, Minas Gerais e São Paulo. Precisão Aeroagrícola, sua aplicação em boas mãos. Acesse www.precisãoaeroagrícola.com.br. Agro e Prosa, apresentação Divino Ronaldo. Olá para você que nos acompanha. Começa agora a nossa entrevista especial sobre os impactos das alterações climáticas na agropecuária, no médio, no curto e no longo prazos. O clima sempre foi o fator de maior incerteza para o produtor rural, mas nos últimos anos as regras mudaram muito rápido. As janelas de plantio encurtaram, as chuvas atrasam e o calor bate recordes, mexendo diretamente com a rentabilidade no Brasil todo. E vamos falar um pouquinho mais especificamente aqui do Sudoeste goiano. Para entender como planejar a fazenda para os próximos anos e como proteger o bolso contra essas oscilações, recebemos hoje dois convidados muito especiais. Eu vou conversar com a Desirê Brant e o Alexandre Nascimento, são meteorologistas e sócios da Notus. Alexandre, seja muito bem-vindo, é um prazer te receber aqui. Prazer é sempre nosso, né, participar, estamos sempre à disposição, né, bom aí falar sobre esse clima aí que está cada ano que passa mais maluco, né? Cada ano mais maluco, cara. Daqui a pouquinho eu vou lembrar algumas coisinhas lá da minha adolescência, daqui a pouquinho a gente vai falar um pouco disso. Desirê, como é que você tá? Tudo bem? Tudo ótimo, Divino, e com você? Eu tô divino, Desirê, tô divino, maravilhoso. Que ótimo. Desirê, Um prazer você também é, falar fam- com vocês. você é famosona, né? Você é a Desirê que fazia lá Um na canal televisão, é rural. isso? Sim, sim. Foram só 16 anos à frente ali da previsão do tempo no canal Só rural. Um 16. tempinho, né? Você e o Alexandre estão assim começando na profissão, né? Pouco tempo de profissão. Vamos dizer, uma breve experiência, né? Praticamente, viu? Tá certo. Ô, Alexandre, eu tava falando que eu vou lembrar alguns fatos da minha adolescência aqui. Lá em 83, 84, 85, eu fazia colégio agrícola e eu lembro que eu levantava muito cedo para ir para a escola. Gente, chegava mês de junho, de julho, mais ou menos essa época agora. Era tanto frio aqui, mas era tanto frio, e ficava aquelas geadinhas, não é geada, é geada, não sei se é geada que chama aquilo lá, aquela a grama, o gramado, todo branco e muita neblina. Isso praticamente acabou, praticamente não existe mais, né. O pessoal falava assim: "Ó, lá no dia tal vai chover, no mês tal vai chover". E o pessoal parece que meio que sabia, né, tinha as datas de santo, né, Sim. enchente de São José vai chover. Parece que acabou tudo, mudou tudo, e tá todo mundo meio perdido sem saber o que aconteceu. Vou aproveitar que a Desirê tá na tela maior aqui agora. Desirê, eu sei que isso não era a sua época, você é bem mais jovem do que isso, mas o que que aconteceu de lá para cá? Conta pra gente. Você sabe que até agora há pouquinho eu estava conversando com um cliente, né, e ele pediu para Hum. mim, 1 ano de referência para que ele pudesse fazer uma comparação e ter ali uma expectativa parecida com o comportamento climático de algum ano de referência. E a minha resposta para Uhum. ele foi que simplesmente a gente não consegue mais identificar esses anos de referência, né. Então, por exemplo, ele quis saber se tinha algum ano de El Niño parecido com o que está previsto para este ano, né? E não dá para a gente ir muito para trás, não. Não dá nem para a gente ir até 2015, para se ter uma ideia, né? Foi quando nós tivemos aí um dos El Niños mais fortes em termos de anomalia no Oceano Pacífico.
O El Niño de 15 para 16, ele atingiu seu auge no Pacífico, né, em novembro de 2015, quando deu quase 3 graus de anomalia, ou seja, era um fenômeno bem forte. Depois tivemos o El Niño de 23 para 24, que ele não foi tão forte em termos de anomalia no Pacífico, mas os efeitos foram muito sentidos aqui no Brasil. E por que isso? Quando a gente compara o fenômeno El Niño de 15 para 16, quando olhamos para o mapa do nosso planeta, né, a anomalia de temperatura registrada naquela ocasião, nós víamos aquele desenho clássico, né, do Pacífico mais aquecido, na linha do Equador, enfim, tudo isso de forma muito clara. Agora, olhando para o mapa de anomalia registrada de 23 para 24, também tínhamos aquela faixa mais quente ali do Pacífico, só que os demais oceanos do planeta também estavam mais aquecidos, ou seja, o El Niño de 23 para 24, em termos de anomalia no Pacífico, não foi tão forte quanto o 15 para 16, mas ele se formou embebido em um planeta mais aquecido. E isso potencializou os efeitos daquele fenômeno, tanto que a gente viu ali, outubro de 2023, a chuvarada no Rio Grande do Sul, depois se repetiu no fatídico maio de 24, né? Foi claramente o efeito do fenômeno El Niño, que no Pacífico não era tão forte, mas os seus efeitos foram potencializados justamente por ser embebido ali em um planeta mais aquecido. Então, tá diferente, sim, a gente tem que prestar muito mais atenção, não dá para desconsiderar as mudanças climáticas, né? Então, temos aí um planeta evidentemente mais aquecido, nitidamente a gente enxerga ali a temperatura registrada dos nossos oceanos e dá para ver nitidamente que está diferente. Então, a gente tem que considerar essa situação atual agora, Divino. Alexandre, acho que a grande pergunta que fica hoje é o seguinte: o ser humano, o homem, ele tem esse poder, digamos assim, de mudar o clima, ou é muito mais uma questão da natureza? É a natureza trabalhando, é algo que, se a gente for analisar, são bilhões de anos, e a gente estamos trabalhando aqui numa faixa aí de algumas décadas, né? É algo natural isso ou não? O ser humano veio, desmatou e isso transformou o clima? Divino, as duas coisas elas acontecem de forma simultânea. Você tem os ciclos, né, de centenas, outros de milhares de anos, né? Isso, se a gente olhar o histórico, né, a partir daquelas estudos de paleoclima, né, que são, Hum, todo mundo acho que já viu essas imagens dos cientistas retirando aqueles cilindros, né, de gelo nas regiões polares. Então, eles conseguem enxergar esses grandes ciclos. Mas o fato é que, nesses últimos 100 anos, a gente transformou muitas condições do planeta. Então, vamos imaginar o seguinte: a cidade de São Paulo. Né? Quem conhece a cidade de São Paulo há menos de 100 anos, ela deu, assim, eu não sei quantas vezes ela cresceu. Né? Tanto em sua extensão, quanto na sua verticalização, quanto na sua uhum. população, né? Então, isso termina, né, aqui localmente na região de São Paulo tendo um impacto. Mas não foi só a cidade de São Paulo. Estou utilizando a cidade de São Paulo porque eu estou em São Paulo como exemplo. Mas no planeta inteiro, né, houve essa verticalização, né? Você tirou ali o solo nu, com plantas, com árvores, e você plantou asfalto e concreto. Né? Então isso traz uma modificação local e que, né, de certa forma, mexe com o clima em outras localidades. Todo mundo aqui já ouviu falar, por exemplo, na teoria do caos, né? Você, uma borboleta bate asas lá do outro lado do oceano e a gente tem a formação de um furacão aqui. Então, Divino, né, sendo bastante específico aí, bastante prático na sua pergunta, existem as duas coisas. Né? Então, vamos imaginar o seguinte: estamos vivenciando nesse momento uma era, né, que deveria ser um pouco mais quente do que o normal, mas por causa das ações do homem, né, isso está sendo muito potencializado. Em se tratando de agronegócio, dá para avaliar o grau de responsabilidade do agro nessa transformação climática, Alexandre?
Ah, é difícil falar isso, é difícil apontar dedo, Divino, porque assim, a agricultura, né? Quem está sentado nas grandes cidades aponta para a agricultura, o agricultor aponta para a grande cidade e assim vai. No final das contas, todo mundo é culpado por isso. Todo mundo gosta de ir ao mercado e trazer a sua compra na sacolinha plástica. E antigamente, né, eu estava vendo uma postagem antigamente, tinha aqueles cilindros de papelão, né, tinha o papelão mais fino, mais grosso, você ia no mercadinho e trazia a sua compra dentro de um pacote de papel. Né? E Isso, a sacola de plástico ela isso. trouxe uma praticidade gigantesca. Né? Então todo mundo é culpado. Não é apontar o dedo para um lado para o outro. Ô, Desirê, informações existem assim, aos montes, né? O produtor rural, ele toda hora ele está recebendo um vídeo no WhatsApp, ele abre o Instagram, ele abre o TikTok, ele ouve alguém falando assim: bomba! Tá chegando o maior El Ninho da história. Sabe É, aquela coisa assim, meio catastrófica? sim. E a gente não sabe, e assim, eu acho que as pessoas ficam perdidas no meio de tudo isso. Eles não sabem o que que vai acontecer, se daqui a pouco o mundo vai começar a derreter ou vai começar a pegar fogo. Onde buscar informação de qualidade? Como saber se a informação que chega até o produtor rural é fidedigna ou se é simplesmente alguém que está precisando de ganhar mais likes? Essa é uma questão bem delicada, até porque o produtor rural ele precisa dessas informações, ele tem essa ânsia por essa informação. A empresa dele é a céu aberto, então os primeiros efeitos, né, seja de um El Ninho, seja ou simplesmente de algo mais de curto prazo, né, quando a gente fala em onda de frio, etc. O primeiro a sentir, né, esses efeitos é justamente quem está ali com a sua empresa a céu aberto. Então é muito compreensível essa ânsia, né, pela informação, mas é preciso ter bastante cautela. O interessante é que se procure informações em sites de centros de meteorologia, de institutos de meteorologia, ou até mesmo uma consultoria meteorológica, né? Que é o nosso papel aqui, por exemplo, fazer esse tipo de consultoria, orientar qual o melhor momento do plantio, né? Claro, né? Receber também essas informações e dizer se é verdade ou não, né? Esse tipo de manchete escalafobética, né, que a gente tem visto por aí. Então, é claro que é muito interessante a gente colocar ali uma super manchete de que vem aí o tal do El Ninho Godzilla, que, nossa, isso deixou a gente de cabelo em pé aqui na Notas por conta disso, né? Porque imagina você colocar uma manchete que vem aí um El Ninho Godzilla, imagina a responsabilidade de divulgar esse tipo de notícia, principalmente perante a quem sofreu muito com o último El Ninho, como é o caso dos gaúchos lá no Rio Grande do Sul. O cara está se recuperando ainda do que aconteceu lá em 2024 e de repente ele recebe uma manchete como essa, né, de que vem aí um El Ninho Godzilla. E aí o que ele pensa? Meu Deus, eu nem terminei de recuperar o que eu perdi, já vou perder tudo de novo. Então é muita irresponsabilidade de quem faz esse tipo de manchete simplesmente para adquirir likes, né? Enfim, por isso que é importante procurar fontes confiáveis, né? Institutos de meteorologia ou até mesmo empresas que prestam esse tipo de serviço, né? A gente tem aí a expectativa de um El Ninho muito forte. Ontem mesmo me perguntaram: o que é esse El Ninho Godzilla? Eu falei: da minha parte, não sei. O que eu sei né? Eu sigo ali, por exemplo, os relatórios do NOAA, que são divulgados toda segunda quinta-feira ali de cada mês, e é ali que a gente se baseia, né? As nossas informações são baseadas em fontes confiáveis. E o que o relatório do NOAA nos diz? Que o El Ninho vai surgir. O Pacífico já está dando sinais de que temos sim um El Ninho em formação. Claro que a gente acompanha também diversos parâmetros que formam o El Ninho. Por exemplo, a gente acompanha ali as águas em profundidade que estão migrando aqui para o lado da América do Sul. Elas ressurgem aqui na América do Sul, acabam aquecendo cada vez mais o Oceano Pacífico na porção equatorial. Tem diversas variáveis também que a gente acompanha para ver a evolução do fenômeno El Ninho. E de acordo com o último relatório, o El Ninho ele surge agora como um fenômeno de fraca a moderada intensidade,
E o mesmo relatório, em termos de intensidade, ele diz que o El Niño pode se tornar forte ou muito forte no fim do ano. Né? Então, ele vai evoluir ao longo do semestre. Até porque, Divino, não é assim, aqueceu o Pacífico, aperta o botão, virou o El Niño muito. Não é de um dia para o outro. A atmosfera e o oceano, eles não funcionam dessa forma, são fluidos, tudo de forma muito gradual, tá? Então, sim, a expectativa é que até esse aquecimento seja rápido, mas não instantâneo, e a expectativa é que ele se torne mais forte, né, chegando ao patamar de muito forte no final agora de 2026. E ao que tudo indica, ele deve durar até o início, meio ali. Os efeitos, sem dúvida, serão sentidos ainda no primeiro semestre de 2027, tá? Dito isso, aí a gente já conhece os efeitos que historicamente são conhecidos, né? Um deles é o risco de seca para o Nordeste, o outro é o excesso de chuva no Sul, e para a porção central do Brasil, né? Qual é o risco de se ter um El Niño vigente agora no segundo semestre? A irregularidade da chuva. Os modelos de longo prazo, eles estão indicando até chuva acima da média para o Sudeste e para o Centro-Oeste. Então não vai acontecer essa chuva? Vai, ela pode acontecer, pode chover forte, pode inclusive ultrapassar a média histórica, mas o que o El Niño faz com essa chuva? Ele muda a qualidade dela, e é aí que vem o papel importante do meteorologista ao lado do produtor rural para explicar para ele como que essa chuva vai se dar, né? Essa chuva ela pode muitas vezes acontecer forte, acima da média, mas ela pode acontecer em poucos dias e depois abrir uma janela longa de tempo seco e onda de calor. Esse vai ser o desafio do produtor rural agora no segundo semestre. Qual vai ser o momento ideal para a semeadura? Porque a soja ela não vai deixar de acontecer, Divino, ela vai acontecer aos trancos e barrancos, porque o desafio vai ser acertar o momento da semeadura, tá? Com o menor risco possível, tá? Então, claro, vai ser um ano desafiador? Vai. Mas a soja não vai deixar de acontecer, porque tem previsão de chuva, inclusive no estado de Mato Grosso, inclusive em Goiás. Só que o desafio vai ser justamente esse: acertar o momento da semeadura. E é aí que entra o papel do meteorologista, tá? Então, por conta dessas notícias, né, extraordinárias aí, falando que vai ser um El Niño Godzilla, tem produtor desistindo. Não vou nem plantar soja esse ano. Gente, muita calma, né? Não é para desistir. A grande questão, é claro que vai ser difícil, vai ser um ano desafiador e que merece bastante atenção ali para a escolha do momento certo para a semeadura, né? Então, todo ano é difícil, né, Divino, para dizer a verdade, né? Então, esse é o cuidado que a gente deve ter com esse tipo de notícia, tá? Então, procure a fonte certa, a fonte fidedigna ali, para que você tenha a sua melhor escolha, né? Imagina o produtor desistindo da soja, nem começou ainda, o El Niño ainda nem entrou, já tem produtor querendo desistir. Calma, gente, não é assim, tá? Tem previsão de chuva. Agora, a grande questão é qual vai ser o momento certo de plantar para correr o menor risco possível, tá bom? Quer dizer, qual que é o grau de assertividade, de acurácia dessas informações e com quanto tempo se consegue prever, assim, com maior nível de assertividade? Olha, a gente tem o modelo que a gente utiliza aqui, claro que a gente olha diversos modelos, porque a gente precisa ver se eles estão conversando, né, se eles estão concordando entre si, mas o modelo que a gente mais usa aqui é o modelo europeu, ele é o que mais se comporta, assim, né, de acordo com o que tem sido registrado de chuva, tanto de chuva como de temperatura, Uhum. e esse modelo ele nos entrega a previsão para os próximos 6 meses, né, Ale? Ele não avança mais do Sim. que isso, mas são 6 meses. De vez ele ano passado ele deu uma variada ali no comportamento dele, talvez tenha modificado algum parâmetro do modelo, mas depois ele voltou a ter um comportamento muito bom, tá? Claro que não é 100%. Se fosse 100%, a gente nem teria emprego, que era só apertar um botão e saía a previsão É. ali, né? Então a gente tem que monitorar. Além dos modelos de previsão, a gente faz as análises climáticas. O que são essas análises climáticas? A gente considera o que historicamente já aconteceu, qual o comportamento clássico, por exemplo, quando se tem um El Niño mais forte, né? Então, a gente leva em consideração esse tipo de análise, e claro, não olhando só para o Pacífico, só para o El Niño,
Tanto que, olha só, em 15 para 16, a gente tinha aquele belo El Niño, super forte, mas aí choveu em janeiro, né, Ale, que deu aquela baita chuva no Nordeste. Então a gente vinha ali com o El Niño ditando as regras, colocando a seca no Nordeste, dando chuva para o Sul, mas em janeiro, o El Niño sumiu, o que aconteceu, né? Não, entrou uma outra variável que ganhou ali a briga, né? O El Niño deu uma descansada ali e entrou em ação outra variável que é conhecida por Madden Julian, é algo muito Uhum, técnico, né, para nós, mas tem outras variáveis uhum, que a gente tem que considerar também e observar o comportamento, tá? Então não é só Pacífico, né, que a gente olha, não é só para o El Niño. O planeta é muito grande, tem comportamentos diferenciados ali para cada uhum, região do nosso planeta, e isso acaba se refletindo no regime de chuva aqui na América do Sul. uhum. Alexandre, você trouxe uma apresentação para a gente, mas antes de mostrar essa apresentação, é, eu- uma dúvida que surgiu aqui. Custa caro ter essas informações de qualidade da Notus, por exemplo? Porque às vezes o produtor, assim, eu quero saber se está assim, se está ao alcance do bolso da maioria ou não, poder ter a informação de qualidade, poder ter um boletim que ele vai olhar e falar assim, esse aqui realmente traduz aquilo que eu preciso de saber. Olha, custa muito barato, tá? A gente, isso é uma luta nossa até para a gente cobrar mais caro, porque a gente não consegue, né? Porque na grande realidade, Divino, a meteorologia, apesar dela ser uma ciência bem antiga, inclusive aqui no país, né, mas ela vem ganhando mais notoriedade com as mudanças climáticas, né? Sim. Então, Uhum. enquanto lá nos Estados Unidos, na Europa, ela é crucial, fundamental, aqui as pessoas, como você falou, né, antigamente iam lá no buraco da casa do João de Barro, né, né, o clima era bem comportado, agora que não está tão bem comportado assim, a gente está ganhando um pouco mais, né, de, da janela, né, a gente está virando aí ator principal e não coadjuvante, mas custa muito barato, né, então só para a gente ter uma ideia de valores aí, tem boletim aí que custa R$ 1.000, tem boletim que custa R$ 10.000 para uma grande revenda, né, que Uhum. atende aí 3, 4 estados ao mesmo tempo, né? Então, quer dizer, é uma coisa que se você pegar aí o quanto que custa um fertilizante, né, isso se dilui, eu acho que nem na primeira parcela. Agora, o mais importante do que isso, né, não é o quanto custa a meteorologia, o quanto que eu posso ajudar o produtor a não gastar dinheiro à toa, né, ou maximizar o lucro dele. Então, esse é o grande papel, né? Então, Então eu ainda vou fica inverter a barato. pergunta aqui então. Com a economia que ele vai fazer, obtendo as informações corretas, ele paga e sobra dinheiro. Seria mais ou menos isso. Me paga por 10 anos. É quase isso mesmo. Vamos, tá certo. Vamos para a sua apresentação, Alexandre. Você fez uma apresentação bonita aqui para gente. Deixa eu já Vamos colocar lá. aqui. O pessoal que vai ver em vídeo vai ter uma noção melhor daquilo que você vai apresentar para a gente. Se quiser Vamos lá. já trazer as informações aí, fica à vontade. Vamos lá. Bom, eu vou passar rapidamente aqui. A Desirê já falou bastante, né? Aqui a gente tem a região onde o El Niño está se formando, né? Aqui são águas mais quentes ou mais frias do que o normal. O vermelhinho é mais quente, azul é mais frio. Aqui a gente olha, né, a primeira informação que a gente está falando, que é sobre o aquecimento do planeta. Veja que existe muito mais vermelho do que azul, né? Então, ou seja, o planeta, de fato, né, parece que não é tanta bobagem assim falar em aquecimento global. E aqui nessa região, que é o Pacífico, na linha do Equador, a gente vê aqui o El Niño em formação. Como dito e amplamente aí divulgado, né, nas redes sociais, a gente tem aí uma probabilidade muito maior do El Ninho se formar nos próximos meses do que a Laninha, que nem aparece, seria uma barrinha azul, nem aparece, ou a neutralidade. A gente está partindo da neutralidade e a probabilidade de 82%, 92%, para o trimestre maio, junho, julho, junho, julho, agosto, né? E aqui o último é dezembro, janeiro, fevereiro. Ou seja, né? O planeta já, o Pacífico já está mais quente, vai permanecer assim.
Aqui a questão que a Desirê falou, né, da força, né, a probabilidade do El Niño, qual que é a probabilidade da força, dele ser fraco, moderado, forte ou muito forte. Então veja que nos trimestres, no último trimestre do ano e no primeiro trimestre de 2027, existe uma probabilidade na casa aí de 33 a 37%, né, de ser um El Niño muito forte. E aqui uma curiosidade, veja que não aparece nem a palavra super, nem o Godzilla. Por quê? Porque não existe, né? Mas talvez o muito forte não venda cliques, né? Então o pessoal substitui aí para super, o super-homem, né? Tem o Super El Niño e tem também o Godzilla. Mas brincadeiras à parte, existe uma probabilidade bem grande, de fato, né, da gente ter um El Niño muito forte entre o final desse ano e começo do ano que vem. Efeitos, Desirê já falou também, mas só reforçando aqui em mapa. Né, existem 2 efeitos que são muito clássicos. Né, aliás, 3, que estão aqui. Ó, mais chuva do que o normal no sul, menos chuva em parte do norte e na região nordeste, e mais calor do que o normal nessa área que inclui o centro-oeste do Brasil. E aí aquilo que a Desirê falou, caramba, mas e a chuva? A chuva, ela não fica nem mais chuvoso, nem menos chuvoso. Mas como é que eu posso ter um comportamento desse se vai ter mais calor? Né? Eu tenho alguns dias com chuvas muito fortes, né, intercalando ali períodos de seca. Né? Períodos de seca, assim, 10 dias, uma semana, 2 semanas. Tá? E aí, nesse meio de caminho, tem as ondas de calor. Tá? Então, é esse o desafio do El Niño. E o El Niño mais as mudanças climáticas, o que acontece? Uma potencialização desses efeitos. Então, a gente pode ter ondas de calor muito fortes. Tá? Então, pegando o gancho que a gente falava lá no comecinho, né, que você falou, Divino, você falou que lá na década de 80 você observava um planeta com um comportamento diferenciado. Eu comecei a trabalhar no final do século, né, eu comecei ali em 97, 98, com meteorologia. Naquela época, para a gente falar em temperaturas de 32 graus na cidade de São Paulo, putz, a gente fazia uma reunião ali que era quase era um congresso. Por quê? Porque era muito difícil chegar nessa temperatura. Tá? Agora a gente tem temperaturas na cidade de São Paulo de 37, 38 graus. Tá? Então isso é um absurdo de fato. E para o interior, 40 graus né? Antigamente era só lá em Cunhabrasa, né? Chegava a 40 graus. Agora não, agora a gente tem aí no interior paulista, Minas, Goiás, né? Temperaturas chegando com facilidade a essa marca. E esse é o ano que a gente pode ter isso. E só para finalizar aí, a gente tem aqui as expectativas de anomalia, tanto de temperatura quanto de chuva. Tá? Aqui são mapas de chuva, aqui está pequenininho, mas é junho, julho e agosto, então imaginando safra, vamos pensar aí de setembro aqui até novembro, aqui nós temos os próximos 6 meses de previsão. O azul é mais chuva do que o normal, o marrom é mais seco do que o normal. Então observe que, como a Desirê falou, a gente tem momentos até que vai chover mais do que a média. Tá? E vai ter momentos que vai chover menos do que o normal, mas isso não quer dizer que não vai chover. Tá? Então, mas aqui a gente vê uma coisa muito clara, ó, onde tem todos os meses mais chuva do que o normal, e aqui nesses momentos ó, tem muito mais chuva do que o normal, é no sul. E onde tem muito mais seca do que o normal, lá no norte e no nordeste. Né? Goiás está exatamente no meio do caminho. Ok? Agora, uma coisa é fato, Divino, temperaturas bem mais altas do que a média. Aqui também, ó, quanto mais forte o tom do vermelho, mais quente que o normal, quanto mais forte o tom do azul, mais frio do que o normal. A gente vê um Brasil praticamente de norte a sul, né, com temperaturas aí, expectativas até o final do ano de muito mais calor do que a média. Então esse é o comportamento médio que a gente espera para os próximos meses. E só para a gente finalizar, né, a gente tem aqui a expectativa para Rio Verde, né, tem outras cidades também, tá, mas para Rio Verde, veja, ali meados de setembro a chuva retornando, tá, como o Desirê falou. Né, isso aqui, daqui até lá, a gente tem aí 4 meses adiante, né,
Isso pode mudar? Pode mudar, mas ó, ali naquele, mais ou menos por aí que a chuva vai chegando. Ela, em ano de El Ninho, normalmente a chuva chega na hora certa. Às vezes até adianta um pouco, né? Mas o desafio lá no meio do caminho, você pode ter algumas paradas, tá? Então é isso, produtor. Você tem que se abraçar aí a sua consultoria do coração, não precisa ser a Notus, mas tenha a sua consultoria. Né? Só voltando um pouco que você tinha perguntado para Desirê, existem duas coisas que me preocupam muito. Né? Uma delas, Divino, é a questão do produtor, né, que se automedica, né, buscando informação na internet. Muitas delas não são confiáveis, algumas são até fake news. Todo ano vem o frio mais frio de todos os tempos, né? Todo ano tem o calor mais calor né, de todos os tempos, todo ano tem o. Enfim. Então, muita atenção ao que você recebe aí no bolso, né, dentro do celular. Tenha aí uma consultoria, eu diria até uma consultoria de estimação. Tá? Não precisa ser Notus, mas se for Notus, eu vou ficar bastante feliz com isso. E outra coisa que me preocupa bastante, Divino, né, aí eu devolvo a palavra para você, são os não meteorologistas trabalhando com meteorologia. Aqui no Brasil existe essa, eu diria até que é uma doença, tá? Porque assim, quando a gente está doente, a gente não vai no veterinário, a gente não vai na padaria, né, procurar cura, né? A gente vai no médico. Agora, me entristece muito que as pessoas vão na padaria buscar a previsão do tempo, né? Então, não faça isso. Tá? Procure uma empresa, mais uma vez digo, não precisa ser a Notus, mas procure uma empresa de meteorologia, com um meteorologista. Certo, deixou o recado, deixou. Eu achei muito legal, porque, resumindo o que vocês disseram, é o seguinte: produtor, cuide melhor do manejo, cuide melhor do seu plantio, faça um plantio correto, sem muita pressa, com muito mais capricho. Dessa forma, você vai ajudar a mitigar esses problemas, porque quando você e a Desirê colocaram a questão desses períodos em que a chuva vem, chove muito, passa ali 10, 15 dias sem chover, esse ano a gente viu isso. A gente viu isso por aqui. E o produtor ele entra em pânico. Se ele tiver a escolha de uma boa semente, se ele tiver um solo preparado, se ele tiver um solo que não esteja compactado, com certeza as raízes dessas plantas vão conseguir penetrar mais, vão conseguir buscar mais água. Nesse período que tem menos chuva, a planta vai conseguir ter um pouco mais de sobrevivência, digamos assim, né? Então, eu acho que a gente poderia resumir agora a nossa conversa no capricho. É caprichar um pouco mais, continuar tendo fé em Deus, colocando o joelhinho no chão, porém, buscando profissionais como vocês, existem vários no mercado que são muito confiáveis, né? Deixando aquele generalista de lado e buscando parar de ficar nos grupos de WhatsApp perguntando: e aí, será que vai chover? Será que não vai? Não, vai lá na Notus, pergunta, vai lá numa outra empresa, pergunta, né? Paga alguma coisa por isso, ninguém vai trabalhar de graça também, né, gente? Senão também não. Trabalhar é bom, mas ganhar dinheiro faz parte do processo. Olha, eu adorei conversar com vocês. Obrigado, Alexandre. Obrigado, Desirê. Foi maravilhoso. Espero que vocês possam vir aqui mais vezes com essa gentileza de vocês, trazendo as informações de verdade que o produtor rural precisa. Alexandre, valeu demais. Divino, eu que agradeço aí, em nome da Notus, pelo convite. Conte sempre com a gente aqui, tá? A gente está sempre à disposição. Muito obrigado. Obrigado. Desirê, você é maravilhosa. Obrigado. Você explica lindamente. Eu adorei. Obrigada, Obrigado Divino. mesmo, viu? Obrigada, fico muito feliz em poder ajudar. Foi um prazer falar com você e com todos que nos acompanham. E nós aqui da Notus estamos à disposição. Que ótimo. Olha, gente, o recado foi dado. Você tem que buscar informação onde realmente ela existe com qualidade, onde tem fundamento. Parar de ficar buscando informação em qualquer lugar. E outra coisa, levar a informação a sério. A
A informação climática hoje ela é tão importante quanto a informação técnica, quanto a informação da nutrição do solo, por exemplo. Se você não souber equalizar, fazer as coisas certinho, de acordo com a previsão correta, você vai acabar errando e tendo muito prejuízo. Esse foi o nosso objetivo, trazer informação de qualidade hoje para vocês, e eu conversei com 2 grandes especialistas. Eu conversei com a Desirê Brant e também com o Alexandre Nascimento, que são meteorologistas. O nome é difícil, mas é meteorologista. O podcast Agro e Prosa tem o objetivo de falar do agronegócio de forma fácil, simples e descomplicada. Diariamente conversamos com os maiores atores do agro e abordamos os mais diversos assuntos de interesse de produtores rurais, técnicos, pesquisadores, profissionais da área e simpatizantes do agronegócio. Se você gosta do nosso podcast, então você pode nos ajudar. É muito simples. Basta seguir-nos nas principais plataformas de streaming e também no YouTube. Se você deixar um gostei, compartilhar os episódios e deixar um comentário, já vai nos ajudar muito a dar relevância tanto ao podcast quanto ao canal. E o mais importante de tudo, nos siga para receber notificações de novos vídeos e episódios. Um grande abraço para você e até a nossa próxima prosa.